Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo telespectador! Estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, o palestrante espírita Luiz Julião Ribeiro falará sobre a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esta matéria faz parte do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao programa de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E o nosso tema para o dia de hoje é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta que se faz logo de início é a seguinte: por que, se a doutrina espírita é uma doutrina cristã, elaborou-se um Evangelho segundo o Espiritismo? Qual a razão disso? Por que não estudar diretamente nos Evangelhos que constam na Bíblia? Então, Allan Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente na sua introdução, ele faz os esclarecimentos necessários. Primeiramente, ele fala sobre o objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele esclarece que os evangelhos, segundo o que consta na Bíblia, podem ser distribuídos em 5 matérias. Essas 5 matérias são, primeiro, os atos comuns da vida de Jesus. O seu nascimento, a sua convivência social com a sua família, os processos que ele enfrentou, a sua condenação. Esse seria um dos assuntos. O outro seria as predições que Jesus realizou. Durante a sua passagem pela terra, durante a sua missão, ele anunciava tudo antes, fazendo previsão daquilo que iria acontecer, e ele mesmo afirmava que dizia aquilo para prevenir aos seus apóstolos. Também um outro assunto são os milagres. Jesus realizou vários milagres durante a sua missão. Um terceiro assunto seriam as frases que constam no Novo Testamento e que a Igreja utilizou para efetivação dos seus dogmas. E, por fim, o último assunto, que constitui o ensino moral do Cristo. Então, Allan Kardec esclarece que o Evangelho segundo o Espiritismo cuida exclusivamente do ensino moral de Jesus. Isso quer dizer, o que realmente Jesus veio trazer à Terra? Qual a sua mensagem? O que ele deixou de mensagem para o homem da Terra? Então, este ensino moral é que é o objeto exclusivo
das reflexões, dos estudos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele esclarece que, com relação às outras matérias, como dissemos, a vida comum de Jesus, as predições, os milagres, as palavras utilizadas para a criação dos dogmas da Igreja, todos esses assuntos, de alguma forma, geram controvérsia. Mas o ensino moral do Cristo, esse não gera nenhuma controvérsia. O ensino moral de Jesus permeia todos os credos religiosos. Todas as religiões que têm por base Deus, que têm por base o amor, que têm por base o bem, essas religiões estão todas de acordo com essa mensagem profunda do Mestre. Daí Allan Kardec dizer que o ensino moral do Cristo constitui para nós aqui da Terra um roteiro por meio do qual nós chegaremos a Deus, nós chegaremos ao nosso destino, seguindo esse roteiro anunciado por Jesus. O roteiro de Jesus, o seu ensino moral, é, portanto, o alicerce, é a base de todas as religiões. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está exatamente nos revelando isso, porque a grande missão de Jesus foi revelar para a humanidade da Terra a Constituição divina, a lei magna do universo, a lei de amor, segundo ele, porque essa lei resume todos os profetas e toda a lei deixada na Terra para que possamos chegar ao nosso Pai. O grande problema nosso é exatamente conseguirmos compreender com profundidade esta mensagem do Cristo e, principalmente, praticá-la. O dia que todos os seres humanos e todas as religiões tiverem efetivamente esta lei como sustentáculo, como fundamento de toda a religiosidade, nós viveremos em paz. Nós vamos agora ao nosso intervalo e voltamos daqui a instantes. Ruiaço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS.
A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Estamos retomando a nossa conversa a respeito da introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme já mencionamos anteriormente, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer ao ser humano da Terra a mensagem moral de Jesus, uma espécie de renascimento do cristianismo entre nós. O que acontece é que a mensagem de Deus para a Terra, ela é uma só, ela é una, e vem sendo transmitida à Terra gradualmente, paulatinamente, desde o seu início. Cada vez que surge na Terra um profeta verdadeiro, um emissário celeste, ele acrescenta para a humanidade da Terra um conhecimento, não vamos dizer novo, mas com mais profundidade, com mais amplidão, conforme acontece conosco no ensino normal. Quando nós vamos para a escola e iniciamos o estudo da matemática, começamos apenas com os números. E cada vez que nós vamos mudando de série, acresce-se um conhecimento novo, nesse conhecimento inicial que é a base. De sorte que podemos dizer que o conhecimento religioso ou a ciência espiritual é um grande edifício, um imenso arranha-céu, que vem sendo construído pela humanidade desde os primórdios. Edifício que ainda não está pronto, que ainda é preciso acrescer mais alguns andares. Contudo, cada segmento religioso acrescenta este andar. De sorte que a base deste arranha-céu, vamos dizer assim, espiritual, é uma só, é o amor. O amor que resume tudo, o amor que congrega tudo. O amor, esse sentimento supremo, por meio do qual Deus governa o próprio universo. A doutrina espírita surgiu de uma espécie de Pentecostes universal. Na época, no século XIX, houve uma manifestação maciça em toda a Terra de inúmeros espíritos, como se fosse realmente um Pentecostes universal, mundial para o nosso planeta, trazendo-nos, então, a mensagem celeste. E a mensagem básica é a mensagem do Cristo, aquele enviado de Deus, cuja notícia nós já vamos encontrar lá em Moisés, quando ele afirma que Deus enviaria um profeta, que Deus falaria pela boca dele. De sorte que os espíritos, quando vieram, e Allan Kardec extraiu dessas manifestações a doutrina espírita, eles vieram trazer para a humanidade da Terra uma interpretação dos ensinos morais de Jesus de acordo com o nosso grau de progresso, de evolução intelectual. Porque a evolução intelectual, ela interfere na nossa compreensão espiritual. Por isso que Allan Kardec afirma que é necessário que a ciência, a filosofia e a religião se deem as mãos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos,
os espíritos que se encontram no mundo espiritual, na pátria verdadeira, e que retornam à Terra para trazer para nós as interpretações daquelas mensagens que Jesus trouxe a nós, mas por parábolas. Jesus falava por parábolas. Em vários momentos, consta no Evangelho, que nem os apóstolos conseguiam compreender com precisão e profundidade os ensinamentos de Jesus. Em vários momentos, eles chamaram Jesus à parte para indagar sobre determinadas parábolas, sobre determinados ensinamentos. E os espíritos superiores, em nome do Cristo e em nome de Deus, então vieram à Terra, lá no século XIX, em meados do século XIX, revelar para a humanidade da Terra a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido, o verdadeiro recado de Jesus para nós através do seu Evangelho. Mas aí vem uma pergunta interessante. Os espíritas acreditam em todos os espíritos? Em todas as mensagens? Recebe isto sem critério? Allan Kardec vem dizer na introdução do Evangelho que de modo algum. É preciso muito critério para receber uma mensagem do mundo espiritual. Porque em muitos casos nós não temos garantia se essa mensagem é ou não é verdadeira. Se ela tem ou não tem origem na verdade universal. Allan Kardec, então, esclarece que para receber as mensagens espirituais, nós precisamos lançar mão de alguns critérios, de alguns princípios. E ele, então, diz que durante a elaboração ou a codificação da doutrina espírita, ele utilizou de 2 princípios básicos para que pudesse, então, ter garantia de que aquilo que estava vindo da espiritualidade era verdadeiro, realmente tinha cunho espiritual, cunho divino. E aí ele usou o primeiro critério, que é o que ele chamou de princípio da universalidade da mensagem espiritual. Então é necessário que seja examinado se essa mensagem tem um caráter universalista. E como é que nós podemos fazer para passar este princípio pelo crivo da segurança, pelo crivo da verdade, que venha realmente fazer com que recebamos isso sem medo, sem temor, sem preocupação. O primeiro critério é que, pelo princípio da universalidade, uma mensagem que venha do mundo superior, que venha dos representantes de Deus e do Cristo, esta mensagem precisa vir de diversos pontos do planeta ao mesmo tempo. Que chegue para nós através de diversos médiuns. Os médiuns, que são os instrumentos dos espíritos para falarem conosco. Como tem hoje os instrumentos tecnológicos de comunicação, a televisão, o rádio, o computador, por meio da internet. Então, os médiuns, eles são instrumentos da relação ou das comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico, que é o mundo em que nós vivemos. Então, é necessário, primeiro, que essas mensagens surjam ao mesmo tempo e espontaneamente dos diversos pontos da Terra. Se a mensagem vier apenas por uma pessoa, apenas por um grupo, apenas de um único local, nós devemos colocar o pé atrás, porque ela não nos traz essa segurança de universalidade. Então, o princípio da universalidade é extremamente importante. Allan Kardec afirma na introdução que na época em que ele codificava a doutrina espírita, ele recebeu mensagens de quase 1000 grupos espíritas, onde haviam as manifestações espirituais. Grupos, inclusive, não só da França, mas também do exterior. Mensagens que chegavam através de médios que não se conheciam, que nunca haviam se falado. Nós vamos ao nosso intervalo e já retornaremos.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Estamos retornando aos comentários sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra do Pentateuco kardeciano. É a terceira obra. Em primeiro lugar foi editado o Livro dos Espíritos, em segundo o Livro dos Médios e, em terceiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando sobre a sua introdução. E falávamos no bloco anterior a respeito das manifestações dos espíritos. Se a doutrina espírita acredita em tudo que vem da espiritualidade, em qualquer manifestação. E nós dizemos que, segundo recomendação do próprio codificador Allan Kardec, em absoluto, não se deve acreditar em tudo que vem dos espíritos, porque o mundo espiritual ele é muito semelhante ao mundo que nós vivemos. Nós não podemos receber aqui na Terra como verdadeiro, como superior, como grande, como útil, toda a informação que nos chega, tudo aquilo que nos é revelado. É necessário que tenhamos cuidado, critérios. Então, Allan Kardec, na introdução, ele enfatiza isso. A necessidade que temos de passar aquilo que vem da espiritualidade pelo crivo de criteriosa observação. E ele fala que o primeiro critério é obedecer o princípio da universalidade, que uma informação, uma revelação, uma mensagem que vem da espiritualidade e que seja realmente verdadeira, ela acontece, esse conteúdo vem, ao mesmo tempo, de diversos locais do planeta. Aliás, de toda a parte do planeta, porque a mensagem é para toda a Terra.
Não é para o povo A, B ou C, porque Deus não faz esse tipo de diferença. A sua mensagem é para todos os povos, e mais do que isso, é para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas. Então, primeiro, observar o princípio da universalidade. Que essa mensagem precisa ser referendada por diversos espíritos, através de diversos médiuns, estando eles em diversos locais, sem se comunicarem e de forma espontânea. O segundo critério que nós devemos também submeter essas mensagens espirituais é o critério da concordância. O que significa esse critério da concordância? Primeiro, é que esta mensagem esteja de acordo com todas as demais que cheguem ao conhecimento da humanidade, de nós, os encarnados. Esse é o primeiro critério. Se uma mensagem vem trazendo uma inovação e não for referendada pelo critério da universalidade, mas ninguém fala nisso, apenas um espírito traz essa novidade como sendo algo novo, algo que vai modificar, é preciso que essa mensagem isolada seja vista, seja acolhida com muita reserva e que tenhamos paciência, que aguardemos que isso venha ou não ser referendado por outros espíritos, através de outros médios e vindo de outros locais. Mas esse critério da concordância não é só no momento em que a mensagem está transmitida. Existe também o cotejamento que nós devemos fazer com os princípios maiores da espiritualidade, com os princípios maiores da religiosidade. E quais são esses princípios maiores? Nós todos sabemos, porque conforme dissemos, eles permeiam todas as crenças, todos os credos e todas as religiões que se propõem a aproximar o homem de Deus. É o critério do amor, é o critério da bondade, é o critério da fraternidade. Qualquer mensagem que contrariar esses alicerces religiosos, essa mensagem deve ser, a princípio, deixada de lado, que se aguarde que o tempo possa caminhar e nós tenhamos, vamos dizer assim, subsídios, tenhamos mais conhecimentos para colher isso ou não. Já sabendo de antemão, que é comum, espíritos falsos, inferiores, como tem os homens na Terra, que também são falsos, que são inferiores, que defendem interesses pessoais, tentarem trazer para a humanidade da Terra informações equivocadas. Esse cuidado se deve ter. Mas, então, os espíritos superiores, eles trazem a verdadeira interpretação da mensagem do Cristo. Allan Kardec, também na introdução, ele fala sobre notícias históricas. Ele nos afirma que muitas palavras que na época de Jesus eram correntes, se falava, hoje não se fala mais. Principalmente palavras que representavam grupos sociais, seitas religiosas, grupos políticos ou funções públicas ou funções religiosas, hoje não são mais usadas. E na introdução ele traz a definição ou a conceituação de várias palavras que caíram em desuso e nós precisamos conhecer essas palavras para que nós possamos fazer uma análise mais próxima do que o Evangelho vem a nos transmitir. De modo que essas palavras como fariseus, saduceus, essênios, escribas, essas palavras, muitas delas, Allan Kardec catalogou e trouxe qual era a compreensão, a conceituação, o entendimento, a visão que as pessoas tinham naquela época. Como, por exemplo, samaritano, de onde saiu uma das parábolas mais belas de Jesus, conhecida como o bom samaritano, aquele que socorreu uma pessoa que havia sido assaltada. E, por último, Allan Kardec traz
a conformidade, a semelhança que existe entre a doutrina dos filósofos gregos, Sócrates e Platão, com a doutrina cristã e, como consequência, com a doutrina espírita, já que a doutrina espírita nada mais é do que a revivescência do cristianismo, na sua pureza, na sua profundidade, na sua mensagem que o Cristo quis transmitir para nós aqui na Terra. De modo que Allan Kardec mostra que Sócrates e Platão, lembrando que Sócrates, ele viveu aqui na Terra mais ou menos uns 400 anos antes de Jesus, e que a sua doutrina era muito semelhante ao que ensina o Cristo. Ele fala, por exemplo, da vida espiritual, da existência da alma antes de nascer na Terra. Ele fala da reencarnação, ele fala da necessidade da prática do bem. Ou seja, uma boa porcentagem do que Sócrates ensinou mais ou menos 400 anos antes do Cristo, Jesus veio pregar, e a doutrina espírita hoje vem revivenciar, renascer esse cristianismo puro que o Cristo nos trouxe. Estamos chegando ao final do nosso encontro. Os nossos sinceros agradecimentos aos telespectadores que nos assistem e até o nosso próximo programa. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior,
uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Deus, para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó Mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. E me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia e me entrega. De Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó Mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. E me leva a voar
retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo, assim, de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que esse programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras às 15 horas, como também às 20 horas. Já aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que todos os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final desse programa e desejo a você um ótimo final de semana com muita luz, paz e amor. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Um grande beijo e até nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.